Alguma vez na sua vida você já tentou começar a ler a Bíblia, mas desanimou no meio do caminho, desistiu, mas continuou com aquela vontade de ler a Bíblia, de tentar entender a Bíblia, só que não consegue encontrar motivação para isso, não consegue encontrar forças para isso? Eu tô aqui para tentar te ajudar a gostar de ler a Bíblia. Sim, é possível gostar de ler a Bíblia, é possível transformar isso em um hábito e é possível sim que você consiga fazer isso de uma forma leve, divertida e interativa. Tô aqui para te ajudar a descobrir como transformar um pesar em um prazer. Antes de mais nada, antes de todas as dicas que eu vou dar, das coisas que eu acho que podem funcionar para sua rotina, para o seu dia a dia, eu queria dizer que ler a Bíblia não é questão somente de escolha, é questão de sobrevivência. Nós, como cristãos, precisamos ler a Bíblia, é uma necessidade. Mas não é porque uma coisa é uma obrigação que necessariamente precisa se transformar em uma coisa ruim. Não é porque ler a Bíblia é necessário para a gente que não pode ser divertido, que não pode ser legal, que não pode ser um momento que você vá sentir alegria em fazer. E é exatamente isso que o Senhor quer, que a gente sinta alegria em ler a palavra, que a gente sinta alegria em meditar na Bíblia. E não fazer isso apenas porque, eu tenho que fazer e pronto. Não. É questão de sobrevivência, mas precisa ser um prazer sim. Por que é questão de sobrevivência? Quando nós lemos a Bíblia, nós temos acesso a quem Deus é. Nós precisamos ler a Bíblia para poder entendermos quem Deus é. Como é que eu posso servir a alguém que eu não conheço? Como é que eu vou prestar adoração para um Deus que eu não faço ideia de suas intenções, do seu caráter, dos seus atributos? É isso que a palavra de Deus vai nos proporcionar. Ela vai nos mostrar quem Deus é. Deus escreveu um livro, vocês conseguem entender o que é isso? Deus deixou um livro mostrando a história dele com o seu povo, mostrando o processo de criação do universo, mostrando as suas promessas, o que ele tem para as nossas vidas. Deus escreveu um livro contando uma história, mostrando o seu caráter, mostrando as intenções do seu coração, os seus atributos, o seu jeito de ser. O Senhor deixou a Bíblia para que nós pudéssemos o conhecer e que através desse conhecimento nós desenvolvêssemos um relacionamento com Ele. Através da leitura bíblica nós somos fortalecidos. Se você é um crente que não lê a Bíblia, eu sinto muito em te dizer isso, mas você vai ser um crente fraco, vai ser um crente raquítico. E qualquer vento de doutrina que vier vai ser fácil para te derrubar, porque você não vai ter sua alma nutrida, sua alma alimentada com a palavra de Deus, que é aquilo que nos fortalece interiormente, que é aquilo que fortalece o nosso espírito, que nos faz discernir melhor as coisas espirituais. Então, eu preciso da palavra de Deus, tá? É a primeira coisa que você tem que entender antes de tudo que a gente for conversar. É essencial ler a Bíblia. Não é questão de querer ou não querer ler. Você tem que ler a Bíblia. O primeiro conselho que eu quero te dar, se você deseja desenvolver esse hábito de ler a Bíblia, é descubra quais são as distrações que têm te roubado o tempo e se livre delas. Como assim? Durante o nosso dia a dia, tem várias coisas que nos distraem. Várias coisas que fazem muito barulho ao nosso redor e nos incapacitam de escutar a voz do Senhor, de dedicar tempo para buscar comunhão com o Senhor. O maior ladrão de tempo que nós temos é uma coisinha chamada celular. O celular rouba muito do nosso tempo. Basta você entrar lá nas configurações do seu celular que você vai ver a quantidade de horas que você passa no seu aparelhinho diariamente, em cada aplicativo. E se você nunca fez isso e for fazer pela primeira vez, prepare-se para tomar um susto, porque nós gastamos muitas horas do nosso dia no celular. Nós gastamos muitas horas do nosso dia nas redes sociais, assistindo coisa no YouTube, assistindo séries, vendo Netflix, vendo um monte de coisa. A gente perde muito tempo da nossa vida, a gente joga tempo da nossa vida fora. E nós usamos aquela desculpa, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para fazer tal coisa. Você tem tempo sim. A questão é, você não está sabendo administrar o seu tempo. Você pode ter um tempo de lazer nas redes sociais, você pode ter um tempinho para assistir sua série. O grande problema é quando essas coisas começam a roubar o tempo daquilo que deveria ser prioridade, que deve ser prioridade, que é a nossa leitura bíblica, a nossa comunhão com Deus, nossa vida de oração. E aqui, especificamente nesse vídeo, a gente está falando sobre a leitura bíblica, mas eu pretendo futuramente falar sobre como desenvolver uma vida devocional, como ter uma vida de comunhão no secreto com o Senhor. Então, descubra o que tem roubado o seu tempo e tente reduzir ao máximo
essas distrações. Tente silenciar o barulho ao seu redor para que você possa ouvir a voz de Deus. Segundo conselho, separe um momento específico do seu dia para fazer sua leitura bíblica e um local adequado e não negocie isso de maneira nenhuma. Para pensar. Existem coisas no nosso dia que nós não negociamos por mais corrido que esteja o nosso dia. Nossa higiene bucal, a nossa higiene pessoal, a nossa alimentação, a nossa hidratação, beber água é importante, é fundamental. Nós não negociamos essas coisas. E por que é que a gente não consegue separar tempo para conseguir manter o nosso espírito nutrido, para manter o nosso espírito alimentado? Assim como o nosso corpo precisa de alimento para continuar funcionando, precisa de água para continuar funcionando, o nosso espírito precisa ser alimentado dia após dia. E ele é alimentado através da palavra. A palavra do Senhor tem todas as vitaminas necessárias que eu preciso para ser uma cristã fortalecida, para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E se eu estou negociando isso, eu estou fazendo com que o meu espírito fique definhando. O meu espírito vai morrer de fome se eu não o alimentar. Tente ficar um dia sem tomar banho, sem escovar os dentes. Uma semana. As pessoas não vão aguentar ficar perto de você. E por que nós conseguimos tão facilmente passar um dia sem ler a Bíblia, uma semana sem ler a Bíblia, um mês sem ler a Bíblia? Assim como o nosso corpo, sem essa manutenção, sem essa higiene, sem a alimentação, fica fraco, fica podre, fica definhando, da mesma forma o nosso espírito. O nosso espírito precisa ser cuidado, assim como o nosso corpo. E algo fundamental para fazer isso é ler a palavra de Deus. Ela vai fazer a sua higiene espiritual. Não sei nem se esse termo existe, mas eu estou inventando agora. Você precisa ser limpo através da palavra. Você precisa ser nutrido através da palavra. Então, separe um momento específico do seu dia para isso e não negocie de maneira nenhuma. Assim como você não negocia alimentação e higiene, não negocie sua vida espiritual. Não negocie sua comunhão com o Senhor. Isso é fundamental para que você continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Isso é fundamental para que você seja um cristão forte. Terceiro conselho, torne esse momento o mais divertido possível, o mais participativo possível. Como é que você pode transformar a sua leitura bíblica em algo mais ativo? Pare para pensar. Eu, particularmente, gosto de marcar o texto, gosto de fazer rabiscos, eu gosto de ter um caderninho onde eu possa anotar as coisas que eu tenho aprendido, marcar os versículos que mais falaram comigo. Esse tipo de coisa vai te ajudar a tornar a sua leitura bíblica mais ativa. Pode parecer bobagem, né? Passar um marca-texto na Bíblia. Mas essas pequenas bobagens servem para te ajudar a fixar melhor aquilo que você aprendeu. Quando você pega um caderninho e você anota aqui, obediência, você anota tudo o que você aprendeu no texto bíblico sobre obediência, aquilo vai fixar melhor na sua cabeça, aquilo vai fixar melhor no seu coração também. Se você marca a sua Bíblia, quando você abrir ela e der de cara com o texto que você marcou, você vai saber identificar, olha, eu marquei porque esse texto falou comigo. Fica melhor de você ficar revisitando aquela passagem específica. Uma dica que eu dou é grife as coisas que você tem dúvida, as palavras que você não conhece, os termos que você não conhece, alguma frase que para você pareceu sem sentido por algum motivo. Marque os versículos que falaram ao seu coração. Faça o processo de leitura bíblica ser algo mais participativo possível. Quando você terminar de ler o texto, tente explicar para si mesmo em voz alta aquilo que você entendeu. Isso vai te ajudar a memorizar as escrituras, a tentar colocar em prática essas coisas que você aprendeu. E você não precisa ter um monte de material de papelaria para conseguir fazer isso, tá? Uma caneta preta, uma caneta azul, um lápis de escrever, alguns lápis de cores já são suficientes para você conseguir fazer suas anotações, fazer os seus rabiscos. Se você não tiver um caderninho personalizado, não tem problema. Usa o que você tiver. Não precisa ir atrás de um monte de ferramentas que vão só fazer entulho e no final das contas você nem vai usar. Não precisa ir atrás de um monte de recursos. Aposte naquilo que é simples, naquilo que faz sentido para você. Se você não gosta de rabiscar sua Bíblia, tem gente que não gosta de fazer isso, não estou dizendo que você é obrigado a fazer isso.
A dica aqui é procure algo que faça com que você se sinta participante daquele momento, algo que faça você interagir com a palavra. É importante também que, para esse momento se tornar mais divertido, você use uma tradução bíblica que você gosta. Nós sabemos que existem diversas traduções bíblicas, adaptações bíblicas, e vai com certeza existir alguma que vai se adequar mais ao seu jeito. Se você é uma pessoa que está começando ali, eu recomendo uma tradução bíblica mais fácil. Uma NVI, uma NVT, a NAA também é muito boa. Coloca um fundo musical que você goste. Tem gente que se atrapalha com isso, mas se você não se atrapalhar com isso, coloca uma musiquinha de fundo para tocar, que não vai te distrair, óbvio, mas para você entrar no clima, entrar naquele momento, se sentir ali mais pertinho de Deus, até mesmo como uma forma de silenciar o barulho ao redor, dependendo do lugar onde você mora, talvez seja um pouco barulhento e barulho atrapalha. Então tenta entrar no clima, sabe? Colocar ali um fundinho musical tranquilo, instrumental, para te ajudar a concentrar melhor. Outra coisa que facilita muito no processo de leitura é ouvir a Bíblia. Alguns aplicativos da Bíblia trazem essa função da Bíblia em áudio, mas caso você não queira ter o aplicativo da Bíblia no seu celular, você pode facilmente achar no YouTube, sabe? Você digita assim, sei lá, Mateus capítulo 1 em áudio. E vai ter lá o trecho de Mateus capítulo 1. Às vezes é com uma voz mais robótica, mas tem umas que são vozes mais faladas, que são melhores da gente ouvir. Você digita lá a versão que você quer, a passagem que você quer, e vai acompanhando o texto na Bíblia. Tá de cabeça para baixo. E vai acompanhando o texto na Bíblia enquanto você escuta. Isso vai facilitar muito o seu processo de compreensão do texto. O quarto conselho que eu quero te dar é: converse com Deus, antes, durante e depois da leitura bíblica. Antes da leitura bíblica, você vai pedir orientação a Deus, peça a Ele que te faça entender aquele texto, peça a Ele que venha te dar uma iluminação do Espírito Santo para te ajudar a compreender, porque nem sempre é fácil. Eu mentiria se eu disser que é fácil, porque não é. Mas com a ajuda de Deus, tudo dá certo com a ajuda de Deus. Durante a leitura bíblica, vá pedindo a Deus que Ele confirme aquelas verdades no seu coração. Você acabou de ler o Salmo 27, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? E você pede: Pai, me ajuda a crer que o Senhor é quem ilumina a minha vida, que o Senhor é quem guia os meus passos, de Ti procede a minha salvação e eu não preciso ter medo de nada, pois Tu estás comigo. Vá pedindo ao Senhor que vá reafirmando essas verdades no seu coração. Peça ao Senhor que Ele te ajude a fixar a palavra, a guardar ela dentro de você, para que você não venha pecar contra o Senhor, para que você não venha cair. Peça ajuda ao Senhor, que Ele ajuda. E aproveite o privilégio, porque assim, a Bíblia é o único livro que a gente consegue ler na presença do autor. Faça bom uso disso. Vá ali tirando suas dúvidas. Fala assim: Pai, não entendi isso aqui não. Não entendi não, me ajuda a entender isso aqui. Que o Senhor te ajuda. Após a leitura bíblica, você ora pedindo a Deus que o inimigo não tire a semente da palavra do seu coração. Peça ao Senhor: Pai, faz do meu coração um solo fértil para receber tua palavra, que eu possa dar frutos para o teu reino, que essa palavra eu carregue ela para onde quer que eu vá, que eu possa viver os teus mandamentos na prática, não somente da boca para fora, que as palavras da Bíblia possam saltar das páginas e ir de encontro ao íntimo do meu ser. Transforma, Jesus, aquilo que precisa ser mudado dentro de mim. Então, fale com Deus, do começo ao fim. Fale com o Senhor. Muito se engana quem pensa que vai conseguir entender a Bíblia sozinho. Se Deus não te ajudar a compreender as Escrituras, você sozinho não vai dar conta de nada, tá? Então, pede ajuda ao Senhor, iluminação, compreensão, discernimento, sabedoria, que Ele vai te dar todas essas coisas no tempo dEle, na hora dEle, e Ele vai te ajudar a entender até mesmo as coisas mais difíceis de se compreender. Quinto conselho: entenda que na palavra de Deus há abundância de alegria. Quando você lê a palavra, você consegue encontrar nela consolo, você consegue encontrar nela conforto, você consegue encontrar nela confronto também, porque ela vai confrontar os nossos erros, nossos pecados, nossa maneira de viver. Mas, acima de tudo, você vai encontrar esperança quando você lê a palavra. Quando você se depara ali com as promessas de Deus, aquilo que Deus diz para Abraão, por exemplo, que Ele faria de Abraão uma grande nação tão numerosa quanto as estrelas do céu, e você vê aquela promessa se cumprindo, nós conseguimos ver que o nosso Deus, Ele é fiel à sua palavra, Ele é fiel às suas promessas, Ele honra com aquilo que Ele promete. E existem promessas na palavra de Deus para nós, que somos a noiva de Cristo.
E quando você aprende sobre essas promessas, o seu coração encontra plenitude de alegria, porque você entende que o Deus a quem você serve, ele é fiel naquilo que ele promete. E as coisas que ele deixou como promessa para nós, que somos a noiva de Cristo, também vão se cumprir. Se ele cumpriu todo o resto, claro que ele vai cumprir também as outras coisas que ele prometeu. Então, quando nós lemos a palavra, pode ter certeza, nós vamos encontrar motivos de sobra para nos alegrarmos e para ter o nosso coração repleto de esperança. O sétimo conselho que eu queria te dar é que constância é melhor do que abundância. A gente cai no engano de se comparar e pensar, fulaninho lê 10 capítulos da Bíblia por dia, eu queria ser igual ao fulaninho, eu queria conseguir ler esse tanto. Só que, vamos ser realistas, né? Se você é uma pessoa que não tem o hábito de ler a Bíblia, que não tem o hábito de ler, qualquer livro que seja, se você não tem isso como uma coisa comum para você, vai ser um desafio ler a Bíblia, como vai ser um desafio ler qualquer outro livro. Mas a Bíblia em específico é mais complicada ainda, porque é algo que nossa natureza carnal não quer. Não é prazeroso para nossa carne ler a Bíblia. O conselho que eu dou para você é comece aos pouquinhos. Você não precisa ler a Bíblia toda de uma vez, um livro todo de uma vez. Não faça isso, porque você não vai conseguir ir até o final. Leia um capítulo por dia, leia um trecho por dia, uma parábola por dia, que seja, um salmo por dia. Mas leia todos os dias, se alimente. Mesmo que a porção seja pouca, é importante que você torne isso um hábito. Não precisa ser muito, só precisa ser constante. Oitava dica. Oitava, eu acho que é oitava. Você pode continuar de onde você parou. A gente pensa que, beleza, eu comecei a ler a Bíblia de 1º de janeiro, tudo certinho, tô fazendo plano de leitura anual. O que acontece? Se você não tem o hábito, geralmente você desiste ali por Levítico, Números, os mais fortes chegam até Deuteronômio. Você desiste quando chega nessas partes mais difíceis, mais cansativas de ler a Bíblia, que realmente são partes um pouco mais longas, que repetem às vezes ali algumas coisas, e você considera isso entediante, né? Porque o nosso eu é assim, uma genealogia parece muito para o nosso cérebro raciocinar, processar. E aí o que acontece? Você desiste. Falhei alguns dias, ficou muito atrasada, agora no ano que vem eu começo tudo de novo. E você pensa que quando você for começar, você tem que começar tudo do começo. Você tem que ir lá de Gênesis até o Apocalipse e fazer dessa forma, sendo que você não precisa fazer isso. Se você parou em determinado ponto e você tem o desejo de continuar lendo a Bíblia, continue. Nem que leve 3, 4 anos para você conseguir concluir a leitura bíblica, continue lendo. Você não precisa ler igual as outras pessoas, ter o mesmo ritmo das outras pessoas. Para de se comparar com os outros, para de pensar que você vai conseguir ler em um ano quando para você isso é mais difícil. E leia a quantidade que você achar que é boa para você. Você não precisa começar lá em Gênesis. Você pode começar lendo o Novo Testamento, que seria uma leitura um pouco mais fluida para quem tem mais dificuldade. Começa lendo as cartas de Paulo, começa lendo o Evangelho de João, que é um evangelho muito bom para você entender ali quem Jesus é. Você não precisa ler a Bíblia na ordem que todo mundo lê. Você pode fazer o seu próprio plano de leitura. São 150 salmos, então durante 150 dias eu me comprometo em ler a palavra de Deus. E você lê. Vamos supor que em um dia você falhe. Não significa que foi tudo por água abaixo. Todos os outros dias que você leu também contam. Então, se você falhar, continue de onde você parou. O importante é não desistir. Não pense que por ler a Bíblia todos os anos você vai ser um crente superior ou algo assim do tipo. Não, seria muito bom se você conseguisse ler a Bíblia completa todos os anos. Mas mais importante do que ler ela inteira é colocar ela em prática. Então, se alimente da palavra de Deus, busque compreender, busque viver aquilo que Deus quer e não desanime. Vai vir um dia que você não vai sentir vontade de ler, não vou mentir, você vai dizer, ai meu Deus, estou tão cansado. Mas pensa no que eu vou te falar agora, você arranja tempo para outras coisas. Então, arranje tempo para aquilo que é prioridade, separe tempo para aquilo que é importante para a nossa saúde espiritual, separe tempo para passar com o Senhor. Pode ter certeza que você vai colher muitos frutos disso. Permita-se ser moldado pela palavra de Deus, permita que ela te transforme, permita que ela te conserte dia após dia. Dê uma chance para a Bíblia. Ler a Bíblia é bom demais. Você só precisa descobrir o quanto é bom. E se eu puder te ajudar um pouquinho nisso, eu vou ficar muito feliz. Vá ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia agora. Solta o celular e vai ler a Bíblia.